Shalom, queridos, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Esse é o melhor lugar para estarmos numa terça-feira. E eu glorifico muito a Deus, agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui nesta noite. E Deus, Ele tem uma palavra para você, mulher. Deus, Ele tem algo especialmente da parte dEle para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite. Queria dizer também que essa é a rede de mulheres. A nossa rede, ela funciona toda primeira terça-feira do mês. E olha que lindo, nós estamos aqui hoje, né, na primeira terça-feira do mês, para celebrar ao Senhor juntamente com você aí na sua casa, né, no conforto do seu lar, né, você no seu sofá, encostado na sua cama, com a sua família, né, chama aí a sua família, suas amigas, dê um linkzinho aí, convida todas para participar desse momento, né, que eu creio que a palavra do Senhor, ela vai trazer algo diferente sobre as nossas vidas nessa noite. Então você está aí no seu sofá, nessa quarentena, né, que a gente fica um pouco sem lugar, né, você arruma a casa, você trabalha, você faz uma coisa, você faz outra, e ainda há tempo. E aproveita esse tempo que você tem aí agora para adorar o Senhor juntamente conosco. Amém, queridas? Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor nessa noite, no livro de 2 Reis. É uma palavra bem conhecida, é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração na abertura da nossa conferência de mulheres, que aconteceu no mês de março. E durante esse tempo que eu fiquei em casa, em quarentena, o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração acerca dessa palavra. E eu pude viver um pouco dessa palavra dentro da minha casa. Por isso, o tema dessa ministração de hoje é o milagre dentro de casa, o milagre dentro da sua casa. Você pode crer nessa palavra nessa noite? Que Deus, Ele tem o poder de entrar agora dentro da sua casa e fazer um milagre. Eu não sei o que tem acontecido com você, eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de um milagre. Nós estamos vivendo, sim, no momento de crise. Estamos passando por uma dificuldade muito grande dentro da nossa nação. Mas às vezes você, mulher, não esteja hoje enfrentando só essa dificuldade. De repente você já está enfrentando outras dificuldades dentro da sua casa. Às vezes você está com uma dificuldade no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, na área financeira, não sei qual é a sua crise nesta noite. Mas eu posso te dizer, queridas, que no nome do Senhor Jesus, o Deus que trouxe o milagre para dentro da minha casa é o mesmo Deus que vai trazer o milagre para dentro da tua casa. Então começa você nesta noite a gerar uma fé no seu coração. Começa mesmo a você aí aonde você está. Invocar a presença do Espírito Santo de Deus para que essa palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, ela entre dentro do seu coração e ela gere fruto. Porque se eu não tiver fé o suficiente, essa palavra ela vai entrar e ela vai sair de uma forma natural, vazia. Mas se você tiver fé, assim como diz a palavra de Deus, tamanho de um grãozinho de mostarda, essa palavra ela vai entrar e ela vai achar guarida no seu coração e você vai atrair o milagre de Deus hoje para dentro da sua casa. Amém, queridas? Todas abriram aí a palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor e mantivessem a palavra aberta, porque nós vamos acompanhar essa história juntas. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro de Reis 4. São 7 versículos apenas. Diz assim: certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer?
dize-me o que tem em tua casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Gente, que palavra maravilhosa. Só de ler esse texto, você já começa a imaginar o milagre que Deus fez na vida dessa mulher. Essa mulher, ela passava por um problema muito grande, uma crise muito grande. E ela era viúva. E nós vamos entender um pouquinho quem era o marido dessa mulher. A Bíblia ela não relata, ela não diz o nome desse homem falecido. Mas logo aqui no primeiro versículo, ele vem falando, né, certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta. O que é esse discípulo de profeta? Lá no livro de 1 Samuel, vem falando sobre uma escola de profeta. O que era uma escola de profeta? Era uma escola onde era formado por homens. A Bíblia diz lá no segundo livro de Reis 4, 38 a 43, que essa escola de profeta, ela era formada praticamente por 50 a 100 homens. Eram homens que participavam dessa escola de profeta, que hoje, nos nossos dias atuais, seria um seminário teológico. Mas essa escola de profeta, ela era uma instituição de ensino lá do Antigo Testamento, e cujo objetivo dessa escola era formar homens nas leis morais e espirituais. Era trazer para a vida daqueles homens a palavra do Senhor. E esse homem que morreu, o marido dessa mulher, ele fazia parte dessa escola de profetas. Por isso que vem falando aqui, mulher dos discípulos do profeta, porque ela era uma mulher, era esposa de um dos participantes da escola de profetas. E logo em seguida vem falando que aquela mulher procurou Eliseu. E dentro dessa palavra eu meditando, e o Espírito Santo foi trazendo no meu espírito, e ele foi perguntando, falando juntamente comigo, quantas mulheres hoje estão procurando ajuda em tantas outras coisas. Às vezes vai até para a rede social, às vezes liga para as amigas, pede ajuda, conta a sua vida para a amiga, mas esquece de procurar o homem de Deus, esquece de procurar o Senhor. E essa mulher, ela foi procurar o homem de Deus, ela foi procurar o profeta Eliseu. E Eliseu, o significado de Eliseu é Deus é a salvação. Então aquela mulher, por ela ser esposa daquele discípulo de profeta, ela sabia muito bem quem poderia ajudá-la naquele momento. Porque eu creio que ele, sabendo a lei do Senhor, ele sendo um servo do Senhor, ele orava dentro daquela casa, ele buscava o Senhor dentro daquela casa, ele era um referencial do Senhor naquela casa. E aquela mulher, quando ela ficou sabendo que os credores estavam à porta, ela precisava buscar ajuda em alguém, em algum lugar, e ela foi atrás desse homem de Deus chamado Eliseu. Em quem nós temos buscado ajuda no momento da crise? Nós estamos vivendo uma crise muito grande na nação. E muitas mulheres estão caídas, estão enfraquecidas. Porque, como eu falei no início, não é só o momento da crise que nós estamos vivendo. Mas dentro de casa, as mulheres têm passado momentos difíceis. Então, quando vem a crise do lado de fora, a crise externa, o interno não aguenta. Em quem você tem procurado ajuda nesse momento de crise? O Espírito Santo fez essa pergunta para mim.
porque nós ficamos em casa. No dia a dia normal é muita correria, a gente não tem tempo para nada, é trabalho, é casa, é os afazeres, são os ministérios na igreja. Aí agora Deus parou tudo, Deus cessou tudo. Agora nós temos tempo para dentro da nossa casa. Agora nós estamos em quarentena dentro da nossa casa. E olha o que o texto diz, o milagre, ele é feito dentro da nossa casa. Então aquela mulher, ela tinha duas opções. A primeira opção era ela continuar chorando, passando ali por aquele momento de luto, né? Porque quando a pessoa perde um ente querido, eu já perdi ente querido da minha família, eu sei o que é esse momento de luto. É um momento de choro, é um momento de desespero, é um momento de saudade. Aquela mulher, ela estava passando por esse momento de luto, de desespero, de saudade do marido. E logo em seguida, ela teve a notícia que ela poderia ficar sem os 2 filhos. Ou ela poderia continuar nessa tristeza dela caída e perder os 2 filhos. Ou a segunda opção, ela poderia se levantar entre meias lágrimas e procurar ajuda. Foi o que ela fez. O que você faria nessa situação? Você continuaria no choro ou você ia atrás daquele que pudesse te ajudar, que é Jesus, que é Deus, que é o homem de Deus, que é o profeta do Senhor? E aquela mulher, ela procurou o homem de Deus. Lá em Isaías 54, o livro do profeta Isaías 54, 4, olha só o que diz a palavra do Senhor. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Olha a palavra de Deus falando para nós hoje, mulheres. Nós não temos que temer, porque o Senhor, Ele trará sobre as nossas vidas a glória dEle. Nós não precisamos temer, nós não precisamos lembrar dos dias de humilhação, porque o Senhor trará sobre as nossas vidas o milagre. E aquela mulher, querido, ela decidiu mudar aquela situação, porque é uma decisão. Eu decido mudar ou eu decido continuar do mesmo jeito. Se eu ouço a palavra de Deus, se eu sou serva do Senhor, se eu sou filha do Senhor, eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso me levantar. E aquela mulher, ela se levantou. E mais na frente, ela vem falando assim, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Naquele momento que aquela mulher foi atrás do profeta Eliseu, ela já chegou lá para ele falando com ele. Meu esposo morreu, meu marido morreu. Mas você sabe que ele temia o Senhor. Você sabe que ele era um homem de oração. Você sabe que ele buscava o Senhor. Você sabe que ele era discípulo lá da escola do profeta. E naquele momento ela lançou para Eliseu. Ela queria receber de Eliseu uma palavra de consolo, porque ela estava desesperada. Eu me colocando no lugar dessa mulher, meninas, que situação difícil. Porque ela perdeu o marido, ela estava em choro por causa da morte daquele homem. E aquele homem, eu não sei de que ele morreu, a palavra de Deus não diz. E nem diz também qual foi o tamanho da dívida que ele teve para ela perder os filhos, para ela correr o risco de perder os filhos. Só que a palavra de Deus fala lá em Salmo 34, 9, diz assim, temei ao Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então aquela mulher, ela foi atrás daquele homem de Deus, porque ela sabia que o esposo dela temia ao Senhor e nada ia faltar para ela, porque o Senhor não desampara os seus, o Senhor não vai te desamparar aí na sua casa, o Senhor não vai te desamparar os seus filhos, nem o seu marido, nem o seu trabalho. O Senhor, Ele está nessa questão e Ele vai te abençoar, eu creio no nome de Jesus. Amém, queridas? E naquele momento ali, que ela chega para Eliseu, ela fala com ele assim, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos.
Eu fico imaginando, a Bíblia não fala a idade dessas crianças, se era pequeno, se era grande, não sei. Mas eu fico imaginando a dor, porque nós sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor para nós. E nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Eu tenho 2 filhos e eu faço tudo pelos meus filhos. E fico imaginando a dor daquela mulher, sabendo que os filhos poderiam ser levados por um credor. E naquele momento ela fala, é chegado o credor lá na minha porta, está batendo lá na minha porta para levar os meus filhos. E a lei da época, queridas, ela permitia que os credores tirassem tudo de dentro da casa da pessoa. Lá em Êxodo 21, 2, fala sobre a lei acerca dos servos. Então o credor, ele tinha amparo pela lei, ele era amparado pela lei, para tirar tudo que tinha dentro da casa da pessoa. Porque o marido dessa mulher, ele tinha uma dívida muito grande. Eu não sei se a mulher sabia, se não sabia, a palavra de Deus não fala. Mas a dívida que esse homem adquiriu era uma dívida muito grande. E a Bíblia fala que se a pessoa que era dona da dívida morresse, que a família pagaria. A lei permitia que os credores tirassem os filhos. E os filhos eram levados como servos durante 7 anos. Eles iam pagar essa dívida com a mão de obra. Imagina o desespero daquela mulher, sabendo que os filhos seriam tirados dela para trabalhar como escravo. E naquele momento, quando ela fala aquilo para Eliseu fala para ela assim, o que hei de fazer agora? Dize-me o que tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Queridos, quando ela fala que a tua serva não tem nada em casa, eu acredito que dentro da lei, né, que eu falei para vocês, que está lá em Êxodo, o credor, ele tinha o direito de levar tudo. E quando ela fala assim, a tua serva não tem nada mais em casa, só tem, ela lembra da botija de azeite. E eu acredito que os credores não levaram a botija de azeite, porque para eles, aquilo ali não teria benefício nenhum. Era simplesmente uma botija de azeite. E a Bíblia fala uma coisa muito importante também, que o credor, quando ele batia na casa da pessoa para cobrar a dívida, ele não poderia entrar. Ele tinha que bater e esperar do lado de fora. Isso está relatado lá em Deuteronômio 24, 10 e 11. Que eles poderiam pegar tudo que tinha na casa para pagar a dívida, mas eles não poderiam entrar sem autorização. Eles tinham que aguardar do lado de fora. Eu fico imaginando aquela mulher passando por toda aquela situação, perdendo tudo que ela tinha dentro de casa, mas até aí tudo bem. Que os bens materiais, você vai, você trabalha, você consegue, você adquire novamente. Mas aquela mulher, ela estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos. E ela chegou ali para aquele homem de Deus e falou. Ela falou, eu estou perdendo, o credor quer levar os meus filhos. E ele falou, e aí? Me conta, me fala o que você tem na sua casa. O que nós temos na nossa casa hoje, nesse dia de hoje? Porque às vezes a gente quer apresentar algo grande para o Senhor. Eu preciso de um milagre dentro da minha casa, mas eu não sei o que eu tenho mais. E ali ela tinha algo que era pequena, que não tinha importância nenhuma para ninguém. E Deus, ele vai fazer um milagre dentro da nossa casa, dentro da sua casa, com algo que já existe dentro da nossa casa. Não é algo novo, não. O que o Espírito Santo ministrou no meu espírito é que ele vai usar algo que você tem dentro da sua casa. E que você às vezes nem dá importância. Que os outros entram, vê e falam, mas isso que você vai oferecer para o Senhor, é isso que o Senhor vai gerar um milagre. O Senhor falou isso no meu espírito. E naquele momento aquela mulher se lembrou da botija. Falou, é verdade, eles não levaram a botija de azeite. Ela está lá. E é aí que Deus vai começar a fazer. É agora que começa o milagre do Senhor dentro da minha casa, dentro da sua casa. Com algo que já existe dentro da nossa casa.
Deus, ele trabalha a partir daquilo que nós temos, não daquilo que não existe, daquilo que nós temos. A palavra de Deus diz lá em Marcos, capítulo 6, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E essa palavra é um milagre, quando Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E o interessante nessa passagem é que os discípulos já estavam cansados, Jesus também já estava cansado, porque Jesus estava curando. Isso aconteceu logo depois da morte de João Batista. E estavam todos muito cansados, Jesus estava cansado, os seus discípulos também estavam cansados. E aí Jesus foi e falou com os discípulos, vamos nos retirar para um lugar mais quieto, mais deserto, porque nós precisamos descansar. Só que no meio daquela multidão, a multidão queria ouvir Jesus, a multidão queria ser curada. Alguém ali descobriu que Jesus ia se afastar e contou para todo mundo, ó, Jesus está indo lá para tal lugar. E todos ali foram, chegaram lá antes de Jesus. E aquela multidão de pessoas, e foi dando a tarde, Jesus ali dando ensinamento, Jesus curando, e foi dando a tarde, os discípulos foram e falou para Jesus assim, mestre, dispensa esse pessoal, porque já está tarde, já é longe, eles têm que voltar para casa, eles precisam comprar alguma coisa para comer. E aí Jesus falou para os seus discípulos, não posso dispensá-lo, prepara aí alguma coisa para eles comerem. E aí os discípulos falaram, mestre, mas o que nós vamos dar? É muita gente, não temos dinheiro para comprar alimento para todos. E Jesus vai e fala, o que você tem? Aí eles falaram, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. É a primeira multiplicação do Senhor. E aí Jesus dividiu aqueles grupos de 100, de 50 em grupo. E entregou, orou ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. E aquele alimento, ele foi multiplicado e alimentou 5.000 pessoas. Por isso que eu estou falando, Deus, ele faz naquilo que nós temos. Deus, ele vai fazer um milagre naquilo que você tem, dentro da sua casa. Começa a perguntar aí ao Espírito Santo, o que eu tenho lá dentro da minha casa, que eu possa atrair o milagre do Senhor. Outro texto também que vem falando também de um milagre muito grande, é Davi. Davi, quando ele foi ali enfrentar Golias, o que Davi tinha? Davi, ele tinha uma funda e algumas pedrinhas. E o povo querendo barrar Davi. Não, você não vai, você é pequenininho, você é pastor de ovelha. E ele falou, não, eu vou, no nome do Senhor Jesus, eu vou. E Saul querendo dar uma armadura que nem cabia em Davi. Davi mal conseguia colocar aquela armadura, porque Deus prepara uma armadura para cada uma de nós. Eu tenho a minha armadura, e você aí na sua casa, aonde você estiver agora, Deus, ele preparou uma armadura para você. Você não precisa usar a armadura de ninguém, porque existe uma no mundo espiritual feita para você. Oh, aleluia! E Davi não se ajeitava direito naquela armadura, porque a armadura não era dele. E ele ficou furioso, ele tirou aquela armadura. E ele falou, eu vou com a ferramenta que eu tenho. E o que ele tinha? Ele tinha a funda e as pedrinhas. E ele matou aquele gigante, aquele Golias. Ninguém dava nada para Davi. Ninguém dava nada pelas armas de Davi. Mas foi aí que Deus efetuou o milagre. Naquilo que ninguém dava nada por ele. E eu quero falar para você nessa noite, mulher, se levante no nome de Jesus, porque o Senhor quer derramar um milagre dentro da sua casa, mas você precisa se posicionar diante dele. Não há tempo mais, querida, de ficarmos prostradas, deitadas, esperando as pessoas virem até nós nos ajudar. É tempo de nós sairmos para fora e guerrear com a arma que Deus te deu. Com a arma que Deus te deu. E muitas vezes as pessoas querem nos parar, querem nos barrar, assim como quis barrar Davi. Sabe por quê, querido? Porque o que Deus vai fazer é muito grande nas nossas vidas. O que Deus tem preparado para nós é muito grande. Ai, irmã Ana, mas nessa crise, essa mulher aqui, ela vivia uma crise.
E não era uma crise, era uma crise financeira, porque o marido morreu e deixou ela endividada. Mas qual é a sua crise nessa noite? Qual é o seu problema nessa noite? Você acredita que o Deus dessa mulher aqui pode agir na sua vida? Você acredita que o Senhor pode entrar agora dentro da sua casa e mover, levantar o seu marido, levantar o doente que está na cama, trazer os seus filhos para a presença do Senhor? Você acredita? Então será feito. Eita glória, será feito. Será feito porque o milagre é gerado dentro de mim. A casa começa em mim. O milagre precisa ser gerado dentro de mim. Aquela mulher, ela conhecia o marido que tinha. Ele estava endividado, sim, mas ele temia o Senhor. Ele era lá da escola de profetas. Ele era um homem de Deus. E ele deixou, eu creio que ele deixou ali princípios para aquela família. O que é que nós temos deixado para a nossa família? Será que os nossos filhos estão vendo nós orarmos? Será que o nosso vizinho tem visto o nosso comportamento diante do meia crise? É isso que Deus está falando conosco nessa noite. No nome de Jesus, o que você tem na sua casa? O que você tem aí que você pode falar? Jesus, eu lembrei, eu tenho. Jesus, eu tenho uma fé ainda. Glória a Deus. Pega essa fé, que Deus vai multiplicar essa fé nessa noite. Mano, eu tô meio assim cansada, mas se eu conseguir levantar, eu vou me encorajar. Pega essa coragem aí agora no nome de Jesus, que Deus vai usar essa coragem. Deus vai usar a sua determinação. Deus vai usar a sua atitude. Deus vai usar a sua oração, o seu louvor. No nome de Jesus, o que você tem aí na sua casa? O que nós temos para oferecer ao Senhor? Porque, queridas, muitas vezes nós queremos só receber de Deus. Senhor, eu quero isso. Minha família está assim. Minha casa está destruída. Os portões da minha casa estão queimados, como Neemias. Mas Neemias, quando ele ouviu que os portões de Jerusalém estavam caídos, as portas estavam destruídas, ele foi orar e ele foi jejuar antes de chegar no rei. Temos orado? Temos buscado de Deus? Nós temos tempo de sobra, nós estamos na quarentena. O nosso trabalho foi reduzido, a igreja está fechada porque o culto é lá na minha casa, no meu lar. O que nós temos trazido para o Senhor, o que nós temos oferecido para o Senhor? Ministra de dança, cadê a sua adoração? Eu estou dentro de casa, mas cadê a sua adoração? Intercessores, cadê a oração? O que nós temos entregado para o Senhor? Levitas, cadê os instrumentos? É o que você tem lá na sua casa, você tem oferecido ao Senhor. É o melhor que você tem, é lá. É aí que Deus vai começar a trazer o milagre. Eita glória de Deus. Eita glória de Deus. Eita glória de Deus. O Espírito Santo ministrou no meu coração, queridos, que o milagre de Deus, ele está disponível. Quando Deus libera um profeta para trazer uma palavra sobre a sua vida, é porque essa palavra já foi liberada no céu. Aquela mulher, quando ela se aproximou de Eliseu em busca de ajuda, o Senhor já tinha determinado a vitória na vida dela. Mas ela precisava acreditar, ela precisava ter fé. Isso é viver o sobrenatural de Deus. É você olhar para dentro da sua casa e não ver o seu marido convertido e acreditar que ele vai se converter. É você olhar para os seus filhos e acreditar que eles vão servir ao Senhor. É você passar pela prova no vale e acreditar que Deus vai te levantar. Eita glória, dentro da minha casa que começa o meu milagre. Eu fiquei 10 dias em isolamento dentro da minha casa. 10 dias. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus levantou essa igreja em oração pela minha vida. Homens e mulheres de Deus se levantaram para orar pela minha família. E vou falar com vocês, querido, não é fácil você passar pelo vale. É difícil. Mas eu creio num Deus que eu sirvo. Eu creio que é o momento de passar e sair do outro lado cantando hosana ao Senhor. E foi isso que Deus fez comigo. Voltando para o texto. Aquele Eliseu vai e fala para aquela mulher. Vai lá, pega lá com seus vizinhos.
Queridos, eu fico imaginando, porque eu entro dentro dessas histórias da palavra, eu fico imaginando aquela mulher passando por aquele sofrimento, e as vizinhas com certeza sabiam que aquela mulher estava passando, porque não é? Vizinho sabe de tudo, vizinho sabe de tudo. Ainda mais que foi uma perda, teve choro, teve um sepultamento. E eu creio que as vizinhas dessa mulher era esposa dos homens lá da escola de profetas, que se fosse o nosso dia de hoje, teria um grupo, o grupo das mulheres do profeta, igual nós temos o grupo do Mulheres de Propósito da Rede, né, Grazi? E teria um grupo. Só que Eliseu fala, vai lá nos vizinhos e pede vasilhas, não poucas, vazias. Eu falei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, mas é claro, né, se eu vou no vizinho pegar vazia, né, eu vou pegar vazia. E aí Deus ministrou no meu coração, por que vazia? Porque Deus, Ele ia fazer, era muito. Por isso as vasilhas tinham que estar vazias. E eu fico imaginando a correria daquela mulher, porque o credor, se ele não estivesse do lado de fora da porta, como nós vimos na palavra, que eles poderiam ficar do lado de fora esperando, se ele não estivesse do lado de fora da porta, ele ia voltar depois. Imagina o desespero daquela mulher, pegando vasilha emprestada, porque ela acreditava que Deus iria fazer um milagre. Querido, ninguém vai na casa de ninguém pegar vasilha se não acredita naquilo que Deus vai fazer. Eu preciso acreditar no que Deus vai fazer. E isso é o sobrenatural de Deus. É você pegar a vasilha, e olhar e falar, meu Deus, está enchendo de azeite. E aquela mulher, ela acreditava, ela tinha fé o suficiente para acreditar nesse milagre. E quando aquela mulher vai nas vizinhas pegar as vasilhas, não pouca, e a palavra de Deus fala que o profeta deu uma ordem de comando. Querido, quando Deus dá uma ordem de comando, nós precisamos obedecer. Ainda que nos doe muito, ainda que seja sacrifício, mas nós precisamos obedecer essa ordem de comando. E o que o profeta falou com ela? Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. O profeta deu uma ordem para aquela mulher. E o interessante é que, na hora que eu li essa palavra, Deus me levou lá para Mateus 6,6, que diz assim, olha só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A ordem que o Senhor trouxe para aquela mulher, a direção, era para ela entrar em casa e fechar a porta. E aí logo o Espírito Santo me trouxe esse versículo. Que o Senhor, quando nós vamos buscar o Senhor, nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta. E sabe o que eu quero dizer com vocês? Intimidade gera milagre. Intimidade gera milagre. É no secreto que Deus vai trazer o milagre. Quando a palavra de Deus fala ali em Mateus, entra, quando você quer orar em secreto, entra no seu quarto e fecha a porta. Porque quando você fecha a porta para o mundo e abre a porta para Deus. Você fecha a porta do natural e abre a porta do sobrenatural. E isso acontece quando você se reserva com o Espírito Santo. Não importa, pode ser às vezes ao banheiro. Quantas vezes o Senhor já ministrou algo no meu coração no banheiro? Às vezes na cozinha, mas com a porta fechada. É porque é no lugar de intimidade que Deus vai gerar o seu milagre. No nome de Jesus, entra, fecha a porta. E uma coisa muito interessante, que os filhos estavam ali de testemunha para ver o que iria acontecer. Deus permitiu que os filhos participassem de todo aquele milagre, porque os filhos iriam levar aquilo para o resto da vida, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Era um legado que aquela mulher estava deixando para aqueles meninos.
Eu fico imaginando os meninos de volta daquela mulher, sem entender nada do que estava acontecendo, e aquela mulher orando ao Senhor ali, e acreditando, e o credor na porta, e ela, meu Deus, eu creio no milagre, meu Deus, os meus filhos não vão ser tirados de mim, porque eu creio no Deus da salvação, eu creio no Deus do meu marido. E naquele momento, a palavra de Deus fala que ela seguiu todas as orientações do profeta. Ela estava ligadinha com Deus. Ligadinha com Deus, conectada com o Senhor. E o milagre começou a ser processado. E os filhos junto. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele trazer o milagre dentro da sua casa, vai ser para todos. O milagre vai vir para o seu esposo. O milagre vai vir para a vida dos seus filhos. O milagre vai vir para todos. Imagine as vizinhas, quando recebeu a notícia que aquela mulher tinha conseguido pagar toda a sua dívida. Como assim? Como assim? Ela estava chorando ontem mesmo pelo seu marido. Como assim o credor estava na porta dela para levar todos os seus bens, levar os filhos como escravo? Como assim? É porque Deus, Ele é poderoso para fazer. É Ele que vai fazer aí dentro da sua casa. É Ele que vai agir aí dentro da sua casa, no seu secreto com Deus. É Ele que vai trazer, Ele vai trazer a direção. Preste bem atenção na voz do Espírito, porque Ele vai começar a soprar no seu ouvido as direções que você precisa fazer para atrair um milagre. Se for um tempo para chorar, você vai chorar um choro de arrependimento, porque arrependimento traz milagres. Aleluia. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, depois que ela saiu dali, fechou a porta sobre os seus filhos, e ela começou a derramar o azeite. Imagine eu ali naquele lugar. A botija só tinha um pouquinho de azeite e eram muitas vasilhas. E ela falava com o filho, filho, traz a vasilha. E ele trazia, enchendo. Tirava ela. Trazia outra, enchendo. Aí vinha o azeite da libertação e vai enchendo. Põe a parte. Traz outra vasilha, meu filho, e vai enchendo. E vem o azeite da cura. E vai enchendo e transborda a cura. Põe ali, meu filho. E traz outra vasilha. E vai enchendo o azeite do desemprego. E as portas vão se abrindo. E o céu vai se abrindo. E deixa ali, filho. Traz outra, filho. Traz mais vasilha, mãe. Acabou as vasilhas. E o azeite parou. Enquanto tiver vasilhas vazias na sua vida, Deus vai encher de azeite. Deus vai trazer azeite sobre a sua vida. Mas você precisa se esvaziar. Esvaziar do mundo lá fora. Esvaziar do seu eu. Eu acho, eu faço. É Ele que faz. Enquanto nós olharmos para Deus querendo receber azeite dEle e com a vasilha cheia, Ele não vai fazer. Precisamos nos esvaziar diante dEle, tirar toda a mazela, toda a amargura, toda a falta de perdão, tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus na minha vida. Aí o azeite vem, aí eu vou transbordar do azeite do Senhor. E quando achar que é suficiente, o azeite vai parar. O azeite parou. A palavra de Deus fala que o azeite parou. Aí o 7 diz assim, então ela o fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Querido, você imagina a cara daquela mulher, a satisfação daquela mulher em saber que ela não perderia os filhos mais. E ela teria condições de viver por resto da vida, ela e os seus filhos. Porque na falta do marido, queridas, eram os filhos que iam trabalhar para sustentar aquela mulher. E se não tivesse os filhos, como que aquela mulher viúva ia sobreviver? A mulher naquele tempo não tinha vez, não tinha voz, era dona de casas.
Essa mulher ainda saiu quebrando todos os tabus que ela saiu, ainda foi atrás do profeta. E aquela mulher, quando ela viu que o milagre tinha acontecido na casa dela e que ela estava em paz e o credor não estava mais na porta, porque eu creio que a partir do momento que o azeite parou, o credor já tinha ido embora. A glória era tamanha naquela casa, gente. O milagre era tão grande naquela casa que não tinha credor mais, que não tinha inimigo mais. Aqueles que estavam se levantando contra aquela mulher já tinha caído por terra, porque quando Deus ele faz o milagre, o inimigo ele bate em retirada. E é isso que o Senhor vai fazer hoje na sua casa. O inimigo vai bater em retirada, porque Deus ele é maior. Deus, ele é maior. Eu creio que, finalizando essa palavra, quando o Eliseu ele fala para ela assim, vivei do resto. Querido, viver do resto. Eu creio que a dívida que aquele homem tinha era algo muito grande. Porque os bens daquela mulher não foram suficientes para pagar aquela dívida. Imagine eu que aquele homem adquiriu uma dívida muito grande. Com o que, Ana? Não sei. Mas ele não era servo do Senhor, era. Ele era servo do Senhor, mas ele adquiriu uma dívida. E eu, estudando a palavra, lá no Antigo Testamento, eu vejo que quando a pessoa ela adquiriu uma dívida muito grande, o credor ia dando corda, ia deixando ele viver. Mas a partir do momento que ele morresse, aí o credor vinha com tudo para pegar tudo que ele tinha. Então, de repente, aquela dívida era grande ou não era, não sei, mas não importa. O que importa é que através disso tudo, aquela mulher, se ela não tinha um relacionamento com Deus, porque acontece muito hoje. Às vezes a pessoa, o meu marido é crente, ou meu marido serve ao Senhor. Eu vou ficar aqui, do ladinho dele, querido. Tudo é individual. A intimidade é individual, a salvação é individual. Se aquela mulher, ela não tinha um relacionamento com Deus, a partir desse momento ela começou a crer no Deus de Israel. E para finalizar essa ministração, o seu milagre, querida, ele vai começar quando ninguém mais dá crédito para aquilo que você tem na sua casa. Não acredite nas palavras que lançam sobre as nossas vidas, porque o verdadeiro milagre, Deus vai trazer lá dentro da sua casa. Não espere ninguém buscar por você, vai você até o homem de Deus, vai você até ele, vai até o Senhor. Dobre o seu joelho na sua casa e busca, fala com o Senhor da sua necessidade. O Senhor está aqui do nosso lado. Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa agora. Fala com Ele, qual é a sua necessidade? No nome de Jesus, provoque hoje o seu milagre. E o lugar propício para isso é a sua casa. Você está no lugar onde Deus vai derramar o milagre dele nessa noite. O óleo do Senhor, o azeite do Senhor vai descer dentro da sua casa hoje. Todas as áreas da sua vida serão cheias. Mas isso que eu estou liberando aqui nessa noite é só para quem crê. Aquela mulher, ela creu. Ela foi atrás do homem de Deus e ela seguiu todas as orientações. Ela creu. Então, no nome de Jesus, Deus vai liberar o sobrenatural dele dentro da sua casa, no nome de Jesus. Não importa a crise que você está vivendo hoje, não importa a sua situação, a circunstância que você está vivendo hoje, Deus, ele vai operar o milagre dele dentro da sua casa. E pode contar os dias, e eu vou querer saber. Eu vou querer saber, porque você vai ligar para mim e falar, irmã Ana, Deus fez, porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada nessa noite. Amém, querida? No nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para vocês nessa noite. E eu creio, do jeito que Deus operou na minha vida um milagre, através dessa palavra, Deus vai operar um milagre também na sua vida, através dessa palavra. Amém? Deus abençoe.